Olá, estamos aqui com o Felipe Vaz, da Canuma Capital, e a gente vai conhecer essa nova gestora que está vindo aí no mercado, conhecer quais veículos que eles estão, têm know-how de estratégia. E, Felipe, me conta um pouquinho sobre a Canuma Capital. Bom, obrigado, Danilo, obrigado ao Clube FI aqui pela participação, pela oportunidade. A Canuma Capital é uma gestora relativamente nova, a gente tem 1 ano e meio aí desde a criação. O nosso sócio fundador é o Marcelo Weinstein. O Marcelo ele foi durante 5 anos, entre 2016 até 2021, ele era o chefe de investimento da Brookfield Property aqui no Brasil, né? Então tocava toda aquela parte do portfólio da Brookfield de logístico, né? Comercial, escritórios, shoppings. Ele saiu da Brookfield, né, montou a gestora. Junto com ele a gente tem mais outras 2 pessoas que eram do time do Marcelo, né, que também estão na gestora, o Ademilson e o Felipe. Eu vindo do Santander, eu tocava a parte de análise e pesquisa dos fundos imobiliários e eu sou responsável pelo portfólio daquilo que a gente chama de ativos líquidos, né? Tudo aquilo que basicamente é tradeado e negociado na Bolsa. A gente tem mais um outro sócio, que é o Eduardo Moraes, que toca a parte de originação de ativos, né, para aquisição e também do crédito estruturado. Quais que são os principais veículos que vocês estão atuando? Onde que vocês estão vendo aí as melhores alocações, né, para sair com um fund? Onde que vai alocar? Onde que vocês têm maior know-how de estratégia? Como que funciona? O primeiro veículo que a gente lançou foi um fundo de ações dedicado ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, né, o mercado de REITs, né, que aqui no Brasil cada vez mais tem ganho relevância, né, e o pessoal sempre pergunta, né, o que tem de paralelo entre o mercado imobiliário americano e os fundos imobiliários aqui no Brasil. Esse fundo é um fundo, né, que a gente chama um fundo 555, é um fundo aberto, né, negociado como um fundo de ações aqui local, e a gente investe no mercado imobiliário dos Estados Unidos. O segundo veículo que a gente criou, ele é um fundo imobiliário, daí a casa ela nasceu até por conta de todo o histórico dos sócios, né, do time que faz parte da gestora, tem uma veia, né, inicial imobiliária, então a gente lançou um segundo veículo, que daí é um fundo imobiliário, que é o Canuma Capital Multi-Estratégia. CCME11. CCME11. Ele é um fundo, o objetivo dele é ser um fundo, pelo mandato, ele é híbrido, né, então ele pode ter ativos imobiliários diretamente, ele pode ter cotas de fundos imobiliários, ele pode ter ações de empresas do segmento, crédito estruturado, né? Então os mandato famosos bem amplo. CRIs, e também, óbvio, ele é um fundo que mescla a parte de renda com oportunidade de ganho de capital. A gente poderia dizer que 70%, né, vem da renda, 30% vem do ganho de capital. Ele pode também participar, eventualmente, de algum ciclo de desenvolvimento mais curto, né? Alguma coisa entre 1 ano e meio, 2, ou seja, um término de obra, né, algum projeto ali que a gente possa capturar menos renda e mais ganho de capital. Então ele tem um mandato bastante amplo, né? Ele é um fundo, a captação do fundo a gente fez no montante de 250 milhões, e ele é um fundo que já nasce listado, né? Ele vai ser negociado na Bolsa. A partir do dia 28 de outubro, as cotas do CCME11 poderão ser negociadas entre os investidores. Perfeito. Então, mais uma oportunidade para o investidor acessar esses veículos que são realmente multi-estratégias. E eu queria te perguntar, qual que é o principal diferencial? Porque a gente observa os FOFs atuando mais nos FIIs hoje. E alguns hedge funds também mais posicionados em outros fundos. Então, vocês realmente pretendem explorar essas, sem ser totalmente alocado em fundos, essas outras estratégias? Você tem noção de quanto que isso vai se diferenciar dos outros fundos? Sim, é muito boa pergunta, né, Daniel? Porque se a gente for olhar a própria evolução dos fundos imobiliários aqui no Brasil, a gente começou tendo muitos fundos monoativos, monoinquilinos, a vasta maioria deles eram do segmento de escritório, você tinha shoppings também, né, sempre foi um segmento relevante, e outros segmentos eram quase inexistentes dentro do IFIX, né, do mercado de fundos imobiliários no Brasil, né? E boa parte sem liquidez. Só que o mercado ele evoluiu, hoje já estamos falando em mais de 400 fundos imobiliários, né, que são listados na Bolsa, diversos segmentos.
Só que se a gente for olhar hoje o mandato de um FOF, né, um Fund of Funds, né, tradicional de fundos imobiliários, ele fica restrito ao universo de cotas de fundos imobiliários. Ainda que a gente tenha um universo grande de fundos imobiliários, mais de 400 negociados na Bolsa, a gente sabe que nem todos eles têm, se a gente for fazer um filtro ali de liquidez, nem todos eles, né, um grande fundo vai conseguir alocar, né, entrar e sair. Então, o que a gente quis aqui com o Multi-Estratégia, a gente acha que é uma evolução, né, da indústria, é ter a oportunidade de sim estar posicionado em cotas de fundos imobiliários, quando a gente achar que tem mais oportunidades nesse segmento, mas que se em algum momento a gente vir as cotas dos fundos imobiliários sendo negociadas com um prêmio muito alto, né, relativamente caras, retorno mais atrativo, eu posso eventualmente zerar a posição em cotas de fundos imobiliários e partir para a aquisição, por exemplo, de crédito estruturado, né, ou adquirir alguma coisa de ativo. mercado internacional ou não? É um fundo que vai privilegiar, ele vai ter, o mandato é local dele, tá? Então ele não vai investir Brasil fora, né? Esse fundo Multi-Estratégia em específico. Então, no limite, se eu tenho os fundos imobiliários hoje com valor de mercado aí na casa dos 150 bilhões de reais, quando a gente extrapola esse universo de 150 bilhões de reais, podendo comprar ativos diretamente, né? Eu amplio o meu leque de oportunidades. Eu comprar de 476, né? Comprar crédito estruturado, que eu eventualmente estruturei e fiz e coloquei para dentro do fundo. Isso amplia muito o leque. Então, no limite, a gente sabe que um desafio dos FOFs tradicionais é o quanto que ele pode crescer, né, dada a liquidez de mercado. Então a gente acredita que o formato de um fundo híbrido multi-estratégia, ele tem uma flexibilidade muito maior para poder se aproveitar dos momentos aí de cada classe de ativo e diferentes ciclos. Certo. E vocês acham que existe um limite para esse crescimento? Ou vocês têm algum, não sei se você pode falar PL-alvo, assim, para que a lancha não se transforme em uma balsa, fique difícil você fazer movimentações? E aí, a partir desse momento, você pode sair com outros fundos com estratégias diferentes? Sim. Assim, pelo regulamento do fundo, né, o PL máximo autorizado da estratégia é de 5 bilhões, né, então é isso que está no regulamento. A gente acredita que à medida que o próprio mercado vai responder imobiliário, seja de fundo, seja de crédito estruturado, ele cresce, né, ao longo do tempo, e tem crescido ao longo do tempo, a gente acha que não vai atrapalhar a liquidez. Não vai atrapalhar, né, a liquidez aí na montagem das operações, justamente por a gente não estar necessariamente só olhando cotas de fundos imobiliários mais líquidos. Né? O mandato é mais amplo. Né? Perfeito. Bom, para você saber mais sobre esse fundo, você pode acessar o próprio Clube FI. Vão ser postadas lá mais informações, tudo que for subido ali no Fundosnet vai ser replicado no próprio... Vai ter a gente pode implementar também a área de RI. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar diretamente lá no nosso fórum reservado para o RI. E existe alguma outra maneira, existe algum e-mail que possa entrar em contato para aquele investidor que quer ter um contato mais próximo? Claro. A gente tem uma parte dedicada no nosso site, certo. também do fundo, site? que é o canumacapital.com.br, e o e-mail de contato é o contato@canumacapital.com.br. Perfeito. Muito obrigado. Mais um fundo para você conhecer. E essa indústria vem crescendo cada vez mais e você consegue acompanhar no Clube FI. Muito obrigado.